E aí, vamos conversar sobre leituras? Diário de leituras do canal Comparando Livros está no ar. E esse é aquele vídeo que eu peço para vocês nos comentários. Vamos conversar. Conta aí o que você andou lendo. Vale poesia, vale conto, vale quadrinho. Conta aqui que eu vou adorar esse papo e eu vou aqui colocando para vocês as leituras que eu andei fazendo aí por esses meses, tá? Eu ainda tô um pouquinho atrasada com esse diário de leitura. Então, livros que eu li mais ou menos em julho, que eu terminei, mais ou menos aí. E vamos embora conversar. Eu adoro quando vocês me recomendam livros, me recomendam contos, me recomendam poemas, me recomendam autores. E eu vou fazer isso aqui com vocês. Eu vou começar por ele, o meu boy. Realmente, este homem é incrível. Esse aqui, eu acho que quem acompanha o canal já deve ter participado da discussão do conto Bobok, do Dostoiévski. Do Dostoiévski. A gente tem vida só conversando sobre esse conto junto com o Alienista de Machado de Assis. Somente um conto desconhecido do Machado de Assis. Mas, gente, esse conto Bobok do Dostoiévski e o conto do Alienista do Machado de Assis, que também eu li mais ou menos próximo, eu li primeiro o Bobok e depois eu fui correndo ler o Alienista, porque não tem como não associar. É incrível, o tema é a loucura. Então, como esse livro já tem vídeo lá, eu vou deixar vocês, se quiserem passar depois, para vocês saberem as impressões, mas eu desde já recomendo. Inclusive, eu faço a recomendação dessa edição da Editora 34, não estou recebendo nada por isso, não é publi, tá? É que eu não conheço outras, mas existe um texto aqui que ajuda a experiência da leitura a ficar ainda melhor. Eu li um livro que é uma fantasia e tinha muito tempo que eu não lia fantasia. É mais contemporânea até, apesar, eu acho que se passa de forma contemporânea. E se passa lá na região ali da Índia, que é A Maldição do Tigre, da escritora Colleen Hooke. Esse livro, eu conheço ele desde a época que eu passei a gostar de ler. Eu passei a gostar de ler com fantasia. E é um livro que estava na minha cabeça, uma vontade de ler, e naquela época eu não li. E aí eu tô aqui matando saudade com essa história que eu achei, assim, uma história muito gostosa, uma história tranquila e uma história que leva a gente para uma certa mitologia que a gente não tá acostumada. A gente tem aqui a história da Kelsey, que perdeu os pais, ela tá morando com os tios e ela tá saindo da escola para faculdade, a escola ensino médio para faculdade, e a faculdade aqui nos Estados Unidos precisa de grana, né? Todas as faculdades lá praticamente acho que são pagas e ela tá precisando de dinheiro para ir para a faculdade. Ela aceita um emprego para trabalhar num circo. Quando chega lá, ela tem uma conexão de certa forma imediata com um tigre branco muito bonito que se apresenta lá nesse circo e ela, na verdade, a função dela é cuidar desse tigre. Ela se afeiçoa a ele, ela tem uma facilidade de se comunicar com ele de um jeito que chama atenção ali ao dono do circo, até que em um determinado momento esse tigre é vendido e ela é contratada, chamam ela pagando assim, né, para ela fazer essa viagem com esse tigre, ajudar, né, no cuidado com esse tigre lá para a Índia. E a gente vai ver essa aventura, porque esse tigre, ele guarda um mistério. Existe uma lenda que uma maldição transformou um príncipe em um tigre. Gente, até onde eu sei, esse livro aqui é uma série, acho que é uma quadrilogia, se eu não me engano, pode ser que eu esteja um pouco desatualizada. E eu li o primeiro livro e aí eu tô pensando se eu continuo. Eu gostei, principalmente porque no decorrer da história, é uma história assim que me lembra um pouco uma mistura de Indiana Jones com uma certa mitologia árabe que eu amei. Existe uma série que eu amo, que eu chamo a série A Rebelde do Deserto, mas eu não sei se esse é o nome da série. Ultimamente eu fiquei assim meio que um fiasco pra falar de fantasia, eu me desatualizei totalmente. Mas enfim, a Rebelde do Deserto é uma série que eu amei, eu li os 4 volumes, 4 ou 3,
Gente, eu tô aqui perdida em tudo. Essa série, inclusive, é uma série que eu não me desfiz, não fiz a doação, foi uma série que eu tenho vontade no futuro reler. Essa aqui, ela não foi assim apaixonante como foi a Rebelde do Deserto, apesar de eu ter gostado bastante. Justamente nessa parte que não se desenvolveu tanto, mas tem um pouco aqui, que é essa mitologia aqui nessa região da Índia, uma coisa que envolve xamãs. E eu não li, mas eu acho que tem um pouco dessa coisa das 1001 Noites. Esse aqui é uma leitura que eu simplesmente amei, eu fiquei impressionada, eu tava com a expectativa de gostar. A gente pega o livro com a expectativa assim de gostar e pensando que é um clássico, tá, tem que ser um pouquinho diferencial dos outros, mas eu não pensei de gostar tanto. E uma história que não tem tanta coisa diferente assim, mas é o jeito que ela é contada, é o tema me atraiu. As relações perigosas, se prepare para uma pessoa falar o nome do autor errado, que é o Chodelot Delaclos, e que fez o maior sucesso no Instagram, porque esse livro eu tinha uma edição dele no plástico, novinha, que foi até uma promoção que eu tinha comprado lá atrás. E aí pronto, eu vou dar de presente pra vocês. E ele teve sorteio lá no Instagram e vocês gostaram bastante. E essa história, assim, o tema dela é jogos amorosos. Eu apelidei de os jogos mortais das relações amorosas. A gente tem principalmente dois... se passa no século XVIII. A gente tem dois aristocratas, um casal, só que são um casal de amigos, são amantes, tá? Mas ninguém sabe. E que eles gostam, o passatempo deles, eles vibram, eles fazem jogos com as demais pessoas da aristocracia, jogos em seduzir, fazer apostas e fazer essas dissimulações para seduzir pessoas e abandoná-las. Então a gente tem aqui a Marquesa de Mertel. Eu vou colocar porque pode ser que eu tenha falado errado, do mínimo de francês, que sei lá se eu sei. E o Visconde de Valmont, que é esse casal que fica aí brincando com os sentimentos das pessoas. E é uma história assim que já teve filme adolescente, assim, jovem, que eu me lembro que eu assisti, acho que na faculdade, no começo da faculdade, um filme, acho que é os Segundas Intenções, que era um pouco isso, né? Agora, como que esse tema me prendeu? É muito por conta das cartas. Esse é um romance epistolar, narrado em cartas, umas cartas lindas, até quando as pessoas são as mais asquerosas, elas escrevem de um jeito assim bonito, pra maldade, assim, bonito no sentido da parte formal, eu não sei se da época ou relacionada ao próprio escritor. E aí eu tenho que falar da tradução, que eu acho que se chama Dorothée de Bouchard, tá? Ela fez a tradução dessa edição da Penguin, que foi a edição que eu li. Enfim, esse foi um livro que eu gostei demais. É um livro que não fica monótono, apesar do que tem horas, assim, a gente tem que pensar que tá no século XVIII, então tem horas que a questão da sedução demora, não é assim rápida, tá? E aí eu acho que essa viagenzinha pra entender aquela época ajuda nesse sentido, porque dá vontade às vezes de dizer, não desistiu ainda, mas eu gostava de ver a insistência, tá? Deles. Um livro também que eu gostei bastante foi o Léxico Familiar da Natalia Ginzburg. Eu conheci a Natalia Ginzburg pelo livro As Pequenas Virtudes, ainda é o meu preferido da escritora. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu quero ainda reler um dia. E peguei o Léxico Familiar, que me lembrou muito um livro da Zélia Gattai, que é o Anarquistas Graças a Deus. Apenas por cada proposta, tá? Porque aqui é diferente. Então, é um livro de memórias da família da Natalia Ginzburg desde a infância dela. E a rotina aqui é uma rotina familiar, uma rotina que envolve não necessariamente grandes aventuras ou grandes emoções sempre o tempo todo, mas envolve rotinas, leva a depender, eu não sei, né, mas me levou em algumas memórias da minha família em alguns aspectos também. Aqui a gente está na Itália. E eu acho que essa coisa assim da Itália, dessa família italiana,
ela me trouxe um pouco as novelas, porque eu tinha um tio que era descendente de italiano, mas a família dele aqui, como ele veio e teve algumas mortes na família dele, ele não tinha uma família grande aqui. A família dele estava na Itália, tios, primos, e ele ficou aqui, constituiu a família dele aqui com a família ascendente da minha mãe. E eu não tinha muito essa coisa da dinâmica totalmente italiana, mas era um pouquinho que eu ouvia as histórias dele, pouco contato que eu tive assim na minha infância. E é isso, aqui também tem a parte se passa na época da Segunda Guerra Mundial, tem a questão dos judeus aqui também, mas acho que vale mais por essa coisa da dinâmica familiar mesmo aqui. Um livro de ficção incrível, outra grata surpresa, gostei mais do que eu imaginava que eu ia gostar, é o Humanidade, do Rutger Bregman. Eu olhei de cara para esse livro, até antes de eu decidir se eu comprava ou não ele, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque justamente talvez um preconceito meu, essa coisa de otimismo, será? E o Leandro Carnal, que é o historiador assim bem famoso aqui na internet, né? Ele faz a recomendação desse livro e me deu mais uma segurança para adquirir ele. Eu fiquei simplesmente foi uma ótima decisão, porque esse livro ele vai trazer outros pontos de vistas de alguns fatos históricos que muitas vezes não chegaram até nós, e justamente tratando desse tema do otimismo. A escrita do Bregman é muito parecida com a escrita desse livro aqui. Se você já leu, se você gostou, os temas são diferentes, tá? Mas a gente tem um historiador aqui na Humanidade, o Harari, que é o famoso pelo Sapiens. Então, esse estilo fluido de escrever, parecendo que você está ouvindo alguém falar com você, eu gosto bastante, porque leva conteúdos e assuntos complexos para nós que não estudamos, para nós que não somos historiadores. E o Bregman faz isso, o que já é um ponto positivo para mim. Passando um pouquinho, dá uma degustação da tangente do assunto, eu posso dizer que esse é um livro que quer trazer fatos para sustentar um pouco aquilo que nós do senso comum, e eu trago aqui no canal bem isso do senso comum, do Hobbes e do Rousseau. O Rousseau, quando traz a origem o assunto é a origem da maldade humana, né? Enquanto que o Rousseau aqui, pensando no senso comum, que é muito mais que isso, né? Mas pensando que o Rousseau, ele traz essa origem humana boa, mas que a sociedade e as estruturas vão corromper esse homem, né? O homem nasce bom e a sociedade corrompe. Ele traz essa visão um pouco mais otimista dessa bondade. Talvez nós tenhamos uma bondade nata. Já o Hobbes, ele vem com o homem é o lobo do homem, numa outra perspectiva de que naturalmente, de forma instintiva, de forma biológica, nós somos maus. E aí eu brinco aqui no canal quando eu menciono assim o Hobbes e o Rousseau nas discussões de livros que a gente faz, dizendo assim, olha, eu comecei a minha vida muito no Rousseau e depois eu fui migrando pro Hobbes, né? A gente lê as coisas, a gente vê as coisas, a gente realmente acaba tendo uma visão pessimista. E ler a Humanidade, eu acho que me trouxe outro ponto de vista, me trouxe outros vieses que eu não tinha pensado antes, eu não tinha conhecimento, que estão aqui com o Bregman, e é no sentido de trazer talvez que notícias, a teoria dele, que ele vai fundamentar, é que talvez essas notícias ou esses outros pontos de vistas podem não ter sido divulgados, porque talvez a repercussão não fosse tão grande quanto sempre a tragédia, quanto sempre o desastre. Então é uma coisa pra gente pensar, né? Inclusive, pra terminar sobre esse livro, né? Quem lê O Senhor das Moscas, recomendo ainda mais. Todo mundo que não lê O Senhor das Moscas, por favor. Mas quem lê O Senhor das Moscas tem um capítulo só para a gente conhecer O Senhor das Moscas aconteceu de verdade. Então vamos lá, 2 contos que eu vou só mencionar rapidamente aqui, que tem vídeo pra gente conversar sobre eles. Um deles é o Makar, o Duvidador. Eu vou convidar vocês para conhecer esse escritor russo, que é um pouco menos divulgado do que os mais, né,
famosa aí, que é o Andrei Platonov. A gente conversou sobre esse conto junto com outro conto da Clarice Lispector que eu li, que é A Menor Mulher do Mundo. Eu não trouxe o livro para mostrar. Tudo bem. Clarice, A Menor Mulher do Mundo. E o Duvidador tá nesse livro aqui, a nova antologia do conto russo, organizada pelo Bruno Barreto Gomide. E aí eu quero fazer uma indicação de um canal que não é publi, tá? Indicação verdadeira mesmo. Minha, assim, de iniciativa minha, que é o canal Página 99 da Caroline, que eu acho assim um canal que tem as impressões de leitura dela são, e tem também uma pessoa falando às vezes ali também, meio que alter ego. As impressões são espetaculares, tá? Acrescentam muito nesse nosso jogo aqui da internet, que é compartilhar essas diversas impressões. E ela tem análises apuradíssimas, pelo menos dos vídeos que eu já assisti até agora. E ela tá fazendo a leitura desse livro na ordem mesmo dele. Então tem lá os vídeos para os contos. Quando eu passei lá no canal, ela tava ainda falando só dos contos iniciais, tá? Então eu acredito que ela vai fazer a trajetória de todos os contos desse livro aqui. Então olha lá a oportunidade para vocês conversarem sobre mais contos russos lá no canal da Carolina. Outro conto que tem discussão aqui no canal é O Homem da Areia, do E.T.A. Hoffmann, esse escritor alemão, e que a gente conversou sobre o que, né? Sobre a memória. E para ler O Homem de Areia aconteceu um fato inédito comigo. Eu, na verdade, li, que eu também tô recomendando aqui, esse livro do Freud, que se chama O Infamiliar, o Das Unheimlich, que é uma palavra do alemão que não tem muito uma tradução, né? Foi traduzida aqui para o infamiliar, mas é importante ler para entender exatamente o que é esse infamiliar. É um estranhamento, mas ao mesmo tempo algo familiar, algo conhecido, e ao mesmo tempo dá medo. Então eu li já sabendo que o Freud, ele utiliza muita literatura para fundamentar as ideias dele na psicanálise. E aqui ele vai falar um pouco do Homem de Areia também. Aí depois que tem a versão do Homem de Areia aqui nesse livro, mas eu fui pegar a versão nessa edição aqui da editora Estação Liberdade para ler o Homem de Areia. A gente já tem um papo bem legal sobre ele aqui no canal. Bem rapidinho, O Homem de Areia, um conto que vai falar um pouco sobre trauma, ao mesmo tempo tem uma proposta sobrenatural também. Ai, gente, eu não gosto quando isso acontece, mas tem que ser honesta com vocês. Uma leitura que eu fiz, que eu tava, de certa forma, tive uma frustração, é A Única Mulher, da Mary Benedict. Esse livro aqui, que tem uma proposta de fazer um romance, aqui é ficção, mas tem pesquisa sobre a Heidi Lamar. Ela foi atriz e depois ela vai ser cientista. E uma personalidade que me trouxe, de certa forma, eu fiquei curiosa ainda que fosse um romance, eu fiquei curiosa para saber detalhes. A história, ela foi só ok, assim, foi aquela que acho que o jeito que o livro é contado, eu fui meio que saindo um pouco da história. Ela começa com outro nome, né? Depois ela vai meio que fugir, ela tem um casamento opressivo. E, enfim, quem tiver curiosidade, acho que vale até a pena. Leitor é diferente, pode ser que você goste. E as informações daqui, eu senti até falta, assim, de ter algo mais explicando nessa edição um pouquinho mais sobre a pesquisa e a verdadeira história dela. Tem aqui um pouquinho, tá? Mas eu acho que eu tava com vontade. Eu li um romance chamado A Papisa Joana. E eu não sei se tem vídeo pra ele aqui no canal. Um romance que eu gostei. Eu vou deixar a foto aqui. E esse tem toda a pesquisa da autora, sabe? Eu acho que eu fiquei um pouco pensando, fiquei com esse gostinho. Gente, eu li esse negócio aqui chamado O Estrangeiro, do escritor Albert Camus. Que negócio. O Mito de Sísifo já foi assim um negócio
difícil. O Estrangeiro, pra mim, foi mais palatável, mas que negócio, que aqui tem Heterotopia também. O Homem de Areia, a gente faz um link com a Heterotopia lá no vídeo do canal. Esse aqui, eu não sei, acredito que a gente converse um pouco no Instagram, mais sobre ele, porque por enquanto o canal a gente está focando mais em contos, tá? Agora, O Estrangeiro, do Albert Camus, ele é um livro que é diferente de tudo que eu já li na minha vida. A história, vamos botar assim, né? Um cara que tá na vida dele de uma forma assim muito estranha, aparentemente, pra mim, né, meio sem sentimentos. Já começa o livro ele tendo a notícia da morte da mãe e sistematizando tudo para participar do enterro, para ir lá onde ela estava internada. Quando ele chega lá, ele é muito metódico. Eu me lembrei de A Metamorfose do Kafka somente por causa do tema, né? Dessa desassociação, talvez aí de emoções. Ou seja, um cara diferenciado. Agora, eu acho que o tema principal desse livro aqui, que valeria até um vídeo de discussão, eu acho que vem no que ele faz. Eu não quero falar porque é meio que na metade pro final do livro. Um ato que ele faz e como ele vamos dizer assim, visto pelas instituições, vamos dizer assim, por esse ato, sabe? Como ele é visto. É surreal. E a própria personalidade dele, que é o Messot, o nome dele, a personalidade é tão estranha, a narração desse livro é estranha, mas que combina com a história. Bem, deixa eu organizar minhas ideias direitinho, porque tem conversa que quem sabe a gente faz em vídeo aqui no YouTube, que dá pra gente elaborar melhor. Outro livro pra gente fechar aqui esse vídeo é A Arte de Envelhecer, do Schopenhauer. Esse foi um livro que eu li bem devagarzinho. O Schopenhauer é um filósofo que, dentre muitas coisas gerais da ideia dele, tem essa coisa, de certa forma, do ceticismo da religião. Mas aqui o tema é o envelhecimento. Agora, e tem coisas, ele é feito num formato, eu vou ver se vocês olham as imagens aí, vou filmar, como se fosse, parece o Nietzsche com os aforismos, porque ele é divididinho. E então eu fui lendo bem assim, numa degustação, eu gostei bastante e ainda não encontrei um jeito de encaixar nas nossas discussões, mas é um livro que faz pensar, a gente pensar sobre a brevidade da vida, sobre que propósitos quando a gente chegar numa idade, se a gente chegar numa idade, como que a gente ia querer estar, né? Tem a questão de saúde, mas em questão de mente, né? Em questão de paz, de conhecimento. Ele faz um pouco a crítica também em algo que eu acho que é bem ocidental colonizador que eu tô falando aqui, porque as sociedades ancestrais eu acho que não pensam muito assim, que o ficar velho no sentido ruim, porque ficou um objeto velho, estragado, um objeto que não tem razão, não tem propósito, mas ao contrário, não seria que a sabedoria que estaria nesse envelhecimento? Coisas assim, bem do senso comum que a gente discute, mas o Schopenhauer dá um tom muito interessante. Eu acho que eu fico por aqui. Será que ficou gigante de novo esse vídeo? Enfim, coloca aqui embaixo nos comentários os livros que vocês gostaram, que vocês tiveram interesse. Aí eu posso também ficar ligada para os sorteios daqui do canal Comparando Livros quando tiverem. E é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.